Olá meninas, vou fazer mais um vídeo para vocês. O esmalte que foi usado na unha da cliente é o esmalte da Gil Antonelli, o Felicidade. Nessas duas unhas aqui, eu passei uma mão do esmalte Tô Nem Aí. Sempre que eu vou fazer decoração que quase cobre toda a unha, eu sempre passo uma mão do Tô Nem Aí ou do Parisiense. Na unha do meio foi passado uma mão do esmalte branco e uma mão do esmalte Tô Nem Aí em cima. Essas duas unhas aqui já foi passada a base fosca. Então vamos começar com os pincéis que a gente vai usar. O pincel é aquele pincel da cerda bem longa, que é o da Condor, o 402. Esse pincel, vocês geralmente encontram ele em papelaria, lojas de tinta, esses lugares assim. Então, vamos começar. Tinta que a gente vai trabalhar, a tinta Orquídea, já tá no papel manteiga, e a tinta Corvinho. Todas as tintas são as tintas da Nature Colors Acrylex Fosca. Então, vamos começar com, primeiro, o Orquídea. Molha bem o pincel com o esmalte Orquídea, encosta na unha da cliente e puxa. Esse pincel de filete aqui, ele é muito bom para fazer esses desenhos na unha. Esses traços de listras, ele fica bem perfeito. Então, é só encostar o pincel e puxar. Vou molhar um pouquinho mais e só aqui no comecinho vou dar uma engrossadinha. Prontinho. Agora, limpa o pincel. Tenho o hábito de limpar o pincel aqui na mão. Limpa o pincel na mão. Vamos para cor vinho. Mesma coisa, mão bem firme. Apoia a mão. Encosta o pincel e puxa. O segredinho para fazer essas listras bem lindas é só ter a mão bem firme, tá, meninas? Aqui encostou, puxou. Olha que efeito já lindo que dá na unha. Então, agora a gente vai trabalhar com o pincel, o 3 zeros, que é aquele pincel do cabo cinza, aquele que eu vendo na minha loja e que eu uso nas decoração. Vamos trabalhar agora com a tinta branca. Molha só a pontinha do pincel nessa meia francesa aqui. Essa francesa aqui eu fiz com o próprio pincel do esmalte, é bem facinho de fazer. Vocês fazem uma francesa e vem com um cantinho bem fininho e faz o esmalte ficar desse jeito aqui. Faz o contorno, se não ficar retinho, vocês também não precisam se preocupar, porque vocês vão dar esse acabamento aqui com o branco. Vocês que vão deixar o contorno aqui retinho, então não se preocupa se ficar um pouquinho torto quando vocês forem fazer com o esmalte. Ok. Com o mesmo pincel, a gente vai começar aqui do cantinho, só com a pontinha do pincel, babadinho, a mão bem leve, vai fazendo um babadinho encostado no outro, aqui e aqui. Já com o próprio pincel, para não perder tempo, vão fazer ele ficar uma rendinha, bolinha branca dentro e em volta do babadinho. Eu fiz essa decoração semana passada na unha da cliente e bastante meninas pediu. Então, para vocês terem a base. E é um modelinho de unha que vocês podem fazer em qualquer tamanho de unha de cliente. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Vai encostando e vai puxando o babadinho. Sempre que vocês forem usar uma cor de esmalte, tipo essa que eu tô usando, vocês têm que fazer sempre a cor da tinta combinando, para ficar quase no mesmo tom. Às vezes é difícil achar a tinta da mesma cor do esmalte, mas vocês sempre vê se vocês primeiro têm a tinta, para depois vocês fazerem com o esmalte, para não ficar diferente. Eu tenho bastante cores de tinta, bastante opção, porque eu já vejo o esmalte que eu compro, eu já vejo se tem tinta igual. Aqui o mesmo jeito, meninas, babadinho em volta. Aqui ficou um pouquinho estreito. Vamos pegar agora o pincel da carga dupla. O pincel da carga dupla tava com creme.
Agora eu vou limpar ele. Vou molhar o pincel da carga dupla na tinta Orquídea. Molha a ponta do pincel na tinta Orquídea e molha no vinho. Aqui eu já fiz aqui o esfumadinho aqui, misturando as duas tintas, para dar o efeito bonito. Aqui. Vamos começar agora aqui, só com a pontinha do pincel, faz só uma bolinha, só para vocês terem noção de como vocês vão começar a fazer a pétala. Encosta o pincel e vem fazendo a pétala da carga dupla. 5 pétalazinhas nessa flor. Encosta o pincel e vem puxando. Encosta o pincel, a mão bem leve. Mais uma, encosta o pincel. Você só encosta o pincel e a parte de cima do pincel é que vai fazendo o formato da florzinha. Vou molhar novamente. Eu sempre falo que quanto mais vocês passarem por cima do desenho, mais destacado fica a florzinha. Tem muitas meninas perguntando por que eu uso a base fosca. A base fosca é porque a tinta é fosca. Quando eu faço o desenho em cima da fosca, com a tinta fosca, quando eu vou passar o verniz, que é o protetor da cor, ele destaca a flor, ele dá brilho. Então, por isso que é bom usar. E sem contar que é melhor para trabalhar com o pincel em cima da base fosca. Aqui, a mesma coisa. Encosta o pincel. Pétalas. 5 pétalas. Vai virando o pincel. Virando o pincel. E formando as pétalazinhas. É treino, tá, meninas? Você tem que treinar bastante essa técnica, trabalhar com uma tinta boa. O pincel ajuda bastante também, você tem que ter um pincel bom. Esses pincéis que eu vendo na loja virtual, eles já vêm adaptados, não precisa adaptar eles. Eles já vêm prontinho para uso. Ó, a florzinha já ficou bem destacada. Vou limpar o pincel, vou pegar a tinta branca e o verde pistache. Aqui embaixo, vou só fazer um detalhe, as folhinhas meio S. Aqui, as folhinhas, meio S. A folhinha nem precisa passar por cima. Lava o pincel. Em todos os vídeos eu falo isso. Passa o creme, pode ser qualquer creme, deixa ele com creme. Até a próxima cliente. Quando vocês forem fazer a próxima decoração, vocês lavam ele e colocam na tinta. Vocês vão ver a diferença do pincel. Agora a gente vai pegar o pincel Fino Detalhes, que é o pincel do cabo marrom. Vamos pegar nanquim, que é a nanquim preta. Como esse pincel aqui, ele é mais fininho, eu gosto de fazer ele só contorno. E dá pra fazer outros desenhos também. Vocês molham no nanquim e só vem fazendo o contorno na florzinha para destacar. A mão bem leve. E não fazem o contorno da florzinha muito reto. Encosta o pincel e vai fazendo ela meia volteadinha. Ó, vocês dão uma tremidinha na mão. Dentro dela, molha o pincel, faz risquinhos. Esse pincel aqui também é um pincel que vem adaptado. Depende do que eu vou fazer na unha da cliente, eu corto um pouquinho a cerda dele. Eu já fiz vídeos para vocês mostrando. Desenho que eu fiz, eu precisei cortar um pouquinho a cerda para deixar ele mais fininho ainda. Mas geralmente vocês usam já como ele vem na loja. Tinta nanquim e tinta preta tem muita diferença. A tinta preta, se eu for fazer esse contorno aqui, eu não vou conseguir, ele vai ficar grosso. Só para dar esse efeito aqui é com nanquim. Então as meninas perguntam qual a diferença. A diferença é o resultado do desenho, fica mais bonito. Faz o risquinho ali dentro. Na folhinha, aqui só um risquinho na lateral dela. Aqui na outra, também mais um risquinho. Agora eu vou pegar aqui o amarelo, que é o amarelo cadmio, e vou fazer só umas bolinhas no meio da florzinha. Aqui, só umas bolinhas no meio da florzinha. Aqui, olha só o modelinho que ficou, meninas. Eu vou só pegar aqui
o protetor da cor, eu sempre falo, ou eu uso esse da Fina Flor, ou eu uso o da Lapogee. Então, geralmente acaba da Lapogee, eu uso o Fina Flor. Então, são dois top coat que eu gosto bastante, indico. E eles são muito bons para unha, seca rápido e faz o esmalte durar. Acabei o desenho, posso passar o protetor da cor sem problema nenhum, que não vai borrar o desenho. Se vocês fazerem um nanquim muito grosso, tem que cuidar na hora de passar o protetor da cor. Esse material que eu usei, eu tenho à venda na minha loja virtual, que é o site da esmalteria, neiabellasunhas.com.br. O site entrega para todo o Brasil, parcela ainda até em 12 vezes. Aqui. Meninas, a minha página do Face é a esmalteria Neia Belas Unhas. O meu Instagram é Neia Belas Unhas, então vocês podem estar acompanhando todo o meu trabalho, todas as fotos que eu posto lá. Aqui mais um modelinho de unha para vocês. Espero que vocês gostem.